Hoje o vídeo vai ser sobre rosas do deserto em dormência. Vocês já viram aí o título. Então, o que fazer e como cuidar das rosas do deserto no período de dormência. Sim, porque elas entram em dormência. E hoje eu vou falar sobre isso. Mas antes, se você já ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para vir fazer parte aqui do canal, vir assistir os vídeos e aprender junto comigo, que eu também estou aprendendo com vocês, que são colegas de plataforma. E hoje vai ser sobre rosas do deserto e dormência. Então, gente, bora lá. As rosas do deserto, elas entram em dormência no período de outono e inverno, igual essa daqui, ó. E as outras a gente não percebe, mas elas também estão em dormência. E isso acontece porque as temperaturas baixam muito e fica aquele frio, né? Aquele frio que nem a gente aguenta, quanto mais elas. Aí as folhas vão ficando amarelas e vão caindo. Iguais essas daqui, ó. Isso aqui não é doença, isso aqui é por causa do frio. As folhas vão amarelando e vão caindo. Ela tá em período de dormência. Até ela ficar assim, toda pelada. Igual essa daqui, ó. Por conta do frio e da falta de luz, da pouca luminosidade que tem na época de outono e inverno. Falta sol e falta o calor suficiente para elas. Nessa época a gente também percebe que as flores ficam feias, elas caem mais rápido, amadurecem e elas amadurecem é ótimo. Elas ficam mais, as flores duram menos, elas caem mais cedo, né? E muitas delas não chegam nem a abrir e cai. Aí a gente diz, a floração não está sustentando. Isso é por causa do período de dormência, se for nessa época. Então, gente, são 3 os sinais que as rosas do deserto dão para a gente perceber que elas estão em dormência, né? Um deles são as folhas amareladas, igual essa daqui que eu já mostrei. As folhas amarelam e caem. A gente percebe que a planta, como eu já falei, as flores caem mais rápido, murcham, né, e caem mais rápido. Então, esse é outro sinal da dormência das plantas. E ela parece que não, a gente costuma dizer, ela não vai para frente, né? Não vai, porque ela tá no período de dormência. Então, ela fica parada, fica estagnada. Ela não cresce. E se ela crescer, desenvolver, é muito lentamente. Isso acontece por causa do frio e da falta de claridade, falta de sol. Aí você me pergunta, e em lugares quentes acontece dela entrar em dormência? Pesquisei e trouxe aqui para vocês que aqui no meu lugar onde eu moro, aqui em Pernambuco, é frio nessa época do ano, mas nas outras épocas do ano é bem quente. Mas dizem aqui na minha pesquisa que nas regiões mais quentes, mesmo sem frio, a planta pode entrar em dormência, se houver excesso de umidade ou se o clima estiver muito quente, afetando os botões florais. Então, mesmo sendo lugar quente, ela pode entrar em dormência. Se a umidade for muito forte ou então muito calor, né? Então, se a sua rosa do deserto tá desse jeito, não fique preocupada, porque ela tá entrando em dormência, mesmo que seja um lugar quente, tá? Mas aí o que é que a gente deve fazer quando as rosas estão em dormência? Nunca adubar as rosas quando elas estão em dormência. Então, a gente tem que esperar para adubar elas no período de primavera e verão, porque é um período mais adequado, né, gente? Que aí tá no calor e a planta, quando ela está em dormência, segundo as minhas pesquisas, ela não absorve os nutrientes da adubação que a gente fizer. Então, não adianta colocar adubo nessa planta enquanto ela tá assim. As minhas estão em dormência, como vocês estão vendo aqui, ó.
Essa tem flores, mas é porque ela já estava peladinha antes. E é outra coisa que eu vou falar ainda. Olha, o que eu tô falando é da minha experiência aqui, porque todo ano minhas plantas ficam desse jeito na época do frio, né? Na época do inverno. Todo ano elas ficam desse jeito. Então eu já posso dizer que tenho experiência, né, gente? É 5 anos já cuidando delas. Então eu já tenho uma boa experiência com as rosas do deserto. Outra coisa que a gente deve fazer quando tá nesse período é reduzir as regas. Porque aí elas, inclusive foi por isso que eu trouxe as minhas para cá, porque elas estavam na chuva e estava pegando muita chuva, o substrato estava encharcado. Aí eu trouxe para cá, porque aqui ela não pega chuva, então só vai ser regada. Algumas ainda pegam um pouquinho, essas que ficam nesse lado de cá. Mas então elas ainda estão molhadas, olha, estão bem molhadas ainda. Mas só vão ser molhadas agora quando eu molhar elas. E eu vou ter mais cuidado com isso. Essa daqui eu fiz replante há pouco tempo. E tem outra que eu tenho ela no chão. E tá bem bonita. E isso pode acontecer mesmo no período que as plantas entram em dormência. Outra coisa que eu pesquisei e também eu tô vendo aqui no meu jardim que dependendo do lugar, de como a gente cuida das rosas do deserto, elas não entram em dormência. Como aquela que tá lá no jardim, que eu vou mostrar agora. Essa aqui, que tá no chão, como vocês podem ver, ela tá com as folhas bem bonitas. Mas por quê? Eu fiz o replante dela no final do outono. Aí, quando entrou o inverno agora, ela tava com toda a força, né? As folhas mais fortes. Fiz adubação antes de entrar o outono, né? Antes de começar essa chuvarada e esse frio. Antes de entrar o inverno, quero dizer. E eu tô vendo que ela tá diferente. Ela gostou desse lugar aqui, que tá no canteiro, no jardim. Ela tá bonita, tá com bastante floração, olha, como vocês estão vendo aí. As folhas estão bonitas. E esse é o que faz a diferença, né? Para elas não entrar em dormência. Para ela não entrar em dormência. No caso, foi essa daqui que tá diferente das outras. Mas eu não sei, não posso garantir para vocês que se eu tivesse plantado todas no chão, ia acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque eu só fiz com uma, aí eu não vou saber, né? Eu só vou saber se um dia eu tiver duas ou mais no chão, aí eu vou saber. Mas eu quero dizer para vocês que essa rosa do deserto aqui estava bem feia. Ela estava tão feia que eu disse, eu vou plantar no chão, porque se der certo, bem. Se não der certo, pelo menos eu tentei, né? Porque ela estava feia mesmo, mas agora tá linda. Respondeu muito bem, né? Aqui é o novo lugar e ela tá gostando e eu mais ainda, porque a rosa tá linda, tá perfeita. Espero que tenham gostado do vídeo, gente. E espero vocês no próximo vídeo. E como sempre, desde quando eu comecei meu cultivo aqui, agradecendo a Diva Almeida, foi quem mandou as sementes para mim dessas rosas. Depois eu comecei a comprar outras, mas as primeiras, e essa daqui é das primeiras, veio de lá do Jardim da Diva. Beijo, Diva. Obrigada por tudo, viu? Só tenho rosa do deserto aqui há tanto tempo, só iniciei o cultivo porque a Diva mandou para mim. E eu agradeço, sou muito grata a ela. Então conheçam o canal lá, gente, é Diva Almeida. Cultivando em vasos. Eu acho que é isso, que ela já mudou várias vezes o canal, o nome do canal, mas é Diva Almeida. Abraço a todos e espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. E não esqueça de deixar o joinha aí, gente, que é muito importante pro canal. O hypar, o joinha e compartilhe o vídeo com alguém que tá aí nervoso, aperreado, porque a rosa do deserto tá caindo as folhas, tá amarelando, caindo as flores. É normal nesse período. Assista o vídeo que vocês vão entender. Pode não saber o que fazer, mas é só esperar. Não tem muito o que fazer, né? E eu quero dizer para vocês que cuidar de plantas é ter paciência. Se você não tem paciência, você já compra uma planta maior, já grandinha, né? Mas ter paciência de plantar a semente, esperar
saber tudo o que acontece com a planta, eu tive com essa experiência com as minhas rosas do deserto. Plantei a semente, esperei crescer, perdi algumas por não saber cuidar e já tirei sementes daqui das minhas rosas e todo o que acontece, né? Nasce, cresce, reproduz e morre, tudo isso eu já passei com as rosas do deserto. Então é ter paciência, paciência, e a gente chega lá e a gente vai aprendendo, a natureza ensina a gente, tá bom? Abraço a todos vocês.